Salve, salve, gente linda! Hoje eu venho de novo para falar sobre o eclipse que vai acontecer agora, no dia 30 de abril, em Touro, com a lua nova de Touro. É importante a gente saber que todo eclipse solar acontece numa lua nova, assim como o eclipse lunar acontece numa lua cheia. Nesse caso, a gente tem o eclipse acontecendo para o Sol, onde o Sol é ofuscado. Então, é importante a gente só compreender essas dinâmicas que acontecem nos eclipses, nas temporadas de eclipse. E quando a gente se refere ao eixo, é importante que a gente localize no nosso mapa onde estão aqueles signos que geralmente estão em oposição. No caso de Touro, a gente tem uma oposição em Escorpião. As esferas da vida que estão aí, tudo que está habitando aí dentro das casas astrológicas, tendem a receber esse impacto do eclipse. Sobretudo o solar, porque existe, imagina só, que a gente aplica energia, a gente coloca consciência, luz, para determinadas circunstâncias da vida, vontades, desejos, metas e tudo que a gente procura realizar na vida. Né, e aplicar, né, inclusive energia vital. Pois bem, essa luz, ela tende a receber essa interferência, né, porque aqui a gente fala não só imagina, né, a Lua é 400 vezes menor e 400 vezes mais distante de que o Sol, e mesmo assim, quando acontece o eclipse, ela consegue cobrir o Sol. Acontece que esse eclipse aqui que a gente vai viver, ele é um eclipse parcial, ele não vai ser total, e não vai ser visto em todos os lugares, né, do planeta, como nem todos acontecem, né, a gente não tem em todo o planeta o eclipse total acontecendo, ou parcial em todos os lugares, ele é visível em determinados lugares. Aí, onde existe esse território, geralmente as temáticas tendem a ficar mais impactadas, né? Caso contrário, é importante a gente só, inclusive, fazer um estudo ao longo do ciclo de 19 anos ou 18 meses, 18 anos e 11 meses, o que veio acontecendo, sabe? Porque são os movimentos dos nodos lunares. Os nodos lunares, depois eu vou mostrar no mapa, são pontos virtuais no céu que falam justamente do cruzamento da eclíptica do Sol e da Lua, esse encontro, né, de como cada um navega no céu, né, a partir da Terra e a partir tudo de como a gente enxerga o céu. Dentro dessa perspectiva, né, da Terra. Então, a partir dessa intersecção, desse encontro, eu tenho o nó do norte e o nó do sul, os que sobem ao horizonte e os que descem no horizonte. A partir daí, a gente tem essas referências que são cálculos matemáticos, mas que, de alguma forma, os antigos já o estudavam e percebiam que existia uma condição ali, existia uma brecha, uma abertura muito grande ou desprendimentos, né, uma oportunidade para desprender, para soltura, para coisas deixarem de existir, e da mesma forma como aberturas para algo novo, né, que de alguma forma nos tira de um certo controle, o que a determinado momento, né, das civilizações, isso era tomado como um mau augúrio, né, como uma sorte, tanto que existiam, né, estudiosos, né, e astrólogos que faziam e prestavam esse serviço aos reis. Existiam, inclusive, civilizações que tiravam o rei durante a época do eclipse e colocavam um outro substituto para que nada acontecesse com ele, né? Existia, de fato, um cuidado, né, uma super atenção a esses movimentos celestes, mas que hoje a gente já consegue enxergar como isso, claro, que mobiliza as massas, né, a Terra em si, mas também na nossa vida, né? Então, como grandes aberturas, oportunidades que a gente às vezes não está vendo, né? E da mesma forma de grandes despedidas. Bom, eu vou compartilhar o mapa, porque talvez fique muito mais fácil para a gente falar a respeito, né? No mínimo, me dá aqui uma condição de não esquecer de nada. Então, a gente tem essa lua nova acontecendo, então vai ser impossível a gente não falar do eclipse de Touro sem falar da lua nova de Touro,
né? Então, como eu mesmo trouxe, as condições, o que touro traz, além da segurança, da estabilidade, é um signo que tem um compromisso com as formas. Se em Áries a gente tem essa faísca, essa fagulha, a fagulha do espírito, do querer, da vontade, é touro que traz a manifestação da vontade. E aqui é como se a gente pudesse forjar a vida, dar forma a ela. Quando a gente fala de touro, é muito conhecido sobre, claro, a fome, né, a comida, quando a gente fala sobre esse lugar que nos alimenta, que nos nutre, porque sim, touro, ele traz a forma de como a gente existe no mundo. Os princípios de prazer estão todos aí em touro, por isso que geralmente existem supercompensações aí, né? Quando a gente observa um touro ou a Vênus muito pressionada, né? Com alguns complexos ali, né? Denunciados, né? Por aspectos, é importante que, ou não, né? Porque a gente também pode ter isso, é importante a gente saber quais são as condições que de fato nos nutre ou não, e por isso que a gente acaba, às vezes, entrando em estados de apego ou uma busca de materialização compulsiva. Isso são hipóteses, né? Mas é importante a gente refletir de como o touro está na nossa vida e que, obviamente, em cada casa astrológica, esse signo ele vai se manifestar de uma forma, né? De uma maneira. Isso vai ser importante você saber, então saiba que no Spotify existe o AstroFans, né? E lá você tem o áudio de cada casa astrológica. Então, a partir do momento que você saiba onde você tem a cúspide de touro, ou onde acontece os 10 graus de touro, o eclipse, né? Você vai saber onde é a esfera da vida que vai ser mobilizada lá. No Spotify você consegue ouvir tudo sobre a casa astrológica. Então, seja muito bem-vinda. Depois você me conta o que você achou, tá bem? Olha só. Então, essa lua nova acontece com um eclipse solar parcial, porém, com um acompanhamento, com a companhia de um planeta que ele vem falar basicamente sobre as mobilizações que vêm sendo requeridas desde o ingresso dele em touro, né? Vocês já provavelmente me ouviram falar muito sobre o chamado de Urano, desde quando ele entrou em touro, da mudança, né, dessa perspectiva, da forma como a gente produz no mundo, se alimenta no mundo, que é valoroso, quais são as nossas sementes, e que se a gente for, né, observar para um coletivo, né, essa grande teia humana na Terra, é evidente de que um chamado para uma mudança de rota é extremamente importante para que o novo se instale e que a vida perdure assim, né? Principalmente, por quê? Porque o Urano traz muitos imprevistos, situações que nos tira, né, a ordem, sabe, comum, ele desorganiza, ele nos tira dessa zona de conforto muito conhecida em touro, né? Esse lugar que a inércia existe, assim como o touro. É tão difícil, né? A gente mobilizar, se a gente imaginar o animal, tirá-lo dessa inércia exige muito esforço, exige tempo. E touro em si, o signo, vem falando muito mais do que isso. Alguns colegas podem entrar aí em algumas questões, mas a minha reflexão é que, além de Vênus, eu honro Gaia, Pachamama, a própria Terra como grande regente de touro, porque é ela que traz essa densidade, ela que traz essa consistência, essa necessidade de materialização, de estar na vida, de sentir o corpo em gravidade, sabe? De colocar a semente na terra, de esperar o ciclo das coisas, e que muitas vezes, quando a gente semeia a vida através de uma semente,
é preciso esperar o tempo natural das coisas, e muitas vezes isso não é possível para cada um de nós. Então, é importante saber que touro tem um compromisso com as formas, com os sentidos, o sensorial, a forma como a gente tem prazer na vida, a forma como a gente se alimenta, de como a gente produz, trabalha, e como isso vem sendo feito, são questões taurinas, e sobretudo, desde o ingresso, a partir dessa pergunta, desde o ingresso de Urano no signo, né? Aqui a gente tem a lua nova acontecendo numa conjunção aplicativa, né, sobre Urano. É quase uma reiteração, como eu estou dizendo, né, sublinhar 10 vezes sobre o chamado dessa mudança, que muitas vezes essas parcerias, esses acordos, sobretudo porque a gente considera que o horário de Brasília recai sobre uma casa 7, com ascendente em Escorpião, então, basicamente, é o que vem projetando, a forma como a gente vem se relacionando, não só com os nossos parceiros, parceiras, com as nossas sociedades, com tudo que a gente anda em dupla e que, de alguma forma, existe uma projeção, né? Existe um lugar onde eu me enxergo no outro, ou não, porque às vezes muitas coisas podem acontecer de maneira inesperada, neste caso. Mas, sobretudo, me faz levar a uma reflexão dos combinados que a gente fez, sabe? Dos contratos, dos acordos que foram estabelecidos, se eles talvez precisem ser revistos, se eles não estão caducados. Essa situação aqui me leva, sobretudo, a olhar para Mercúrio, que, inclusive, está domiciliado, né, em Gêmeos, tinha acabado de chegar. Então, imagina, a gente tem o eclipse acontecendo e logo Mercúrio, que por mais que não seja um agente participante diretamente com o eclipse, ele vem como uma ferramenta, nos ajudando na elaboração, na negociação dessas partes. Será que elas estão harmonizadas? Será que eu não venho, né, fazendo essas trocas, essas interações? Em que condições? Muitas perguntas podem vir, né, a partir disso. E, sobretudo, quando você tem o eixo, né, eu publiquei no Instagram um pouco sobre os eixos de casas, lá você pode também saber um pouquinho mais, né, se inteirar. Mas, à medida que você tem um eixo de 1 e 7, você, obviamente, vai falar do eu e do outro, de como eu me coloco diante do outro, do que eu preciso do outro, que eu mesmo não estou conseguindo sustentar, ou onde eu estou apoiada demais no outro, e que, de alguma forma, eu não estou conseguindo desapegar de um padrão, um comportamento, e esperando isso, né, esse lugar da estabilidade que touro proporciona na nossa vida, porque afinal de contas é um signo fixo, assim como o escorpião, então a gente tem um eixo esse ano de mobilizações de estruturas muito fixas, enrijecidas na nossa vida, principalmente nos eclipses a gente vai sentir que o que está muito enrijecido tende a se romper, o que está muito tensionado tende a se romper, justamente para abrir espaços, mobilizar e trazer oportunidades que, mesmo que não sejam da nossa vontade, muitas vezes acontece, né, certos expurgos, sobretudo quando a gente tiver aqui mobilizações geradas por eclipses em Escorpião. Uma das coisas também que imagino que seja muito importante a gente trazer observe se você tem o que você tem aos 10 graus de touro, aos 10 graus de escorpião, e eu também, de uma maneira generosa aqui, também olharia aos 10 graus de leão e aquário, que são signos da cruz fixa, ok? Isso seria muito interessante. Opa!
seria muito interessante você observar se você tem planetas, sobretudo o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que são os planetas de luz luminares, os planetas pessoais que estão mais próximos a nós, que de alguma forma fala de um lugar mais pessoal, ok? Os demais, eles tendem a ter uma abrangência maior, enfim, não que não sejam impactados e que de alguma forma a gente sinta, mas isso vem já numa geração, né, de um conjunto de pessoas que vivem isso. Agora, os planetas nem todo mundo tem aí, ok? Nessas posições. Uma outra condição também desse eclipse que me chama a atenção justamente por não estar tão pertinho, tá vendo, do nodo norte, que é onde a gente vai ter a mobilização do eclipse em Touro, que é durante todo o ano a gente vai ter o eclipse voltado, né, para o que a gente tem, no caso, os eclipses em Touro, o que a gente tem para trocar nessa semeadura, abrir outras frentes de trabalho, de como a gente pode experimentar o corpo, a materialidade, o prazer, enfim, tudo que se trata de Touro e sobre a casa astrológica que você tem Touro, e, ao mesmo tempo, olhar onde a gente tem a cabeça do dragão, que vai ser no signo oposto, Escorpião, que é onde eu tenho que desapegar, onde eu tenho que expurgar, limpar, curar, deixar de existir. É uma rota de saída. Escorpião, fato é uma rota de saída e que, às vezes, as coisas, não só por estarem em Escorpião, mas o eclipse já leva a isso, né? Já conduz as finalizações, sobretudo quando a gente fala de eclipses lunares, são coisas, o passado retoma a frente para que a gente, de fato, tire isso de um lugar, né? É um lugar que, eu falo que o eclipse lunar é quase como se fosse uma recapitulação para aquilo não existir mais na nossa vida. Do contrário, o eclipse solar, a gente tem que prestar muito atenção nos nossos hábitos. Muitas coisas do passado para que elas não retomem, sabe? Um lugar comum, sobretudo de hábitos, pessoas, enfim, questões que estão ali represadas, escondidas no passado e que, de repente, elas retomam para que a gente possa trazer uma outra condição para isso, para que a gente não vá carregando tantas coisas ao longo da vida. É uma oportunidade maravilhosa, fora que o céu ele vai estar, bom, com um alinhamento de nada mais, nada menos que Júpiter, Vênus em conjunção exata, Netuno, Marte, Juno, todos em peixes, quase que abraçando aqui esse eclipse, promovendo. A sensação que eu tenho é que o eclipse em Touro, que fala tanto sobre recursos, valores, é como se existissem condições da gente fazer a mudança. Basta a gente sair dessa zona de conforto e olhar que existem ferramentas, que existem capacidades que são nossas, né, para trazer isso, para realizar essa mudança, para colocar em prática. Claro que isso vai nos tirar de um lugar comum. E Vênus e Júpiter, com a conjunção também, aqui eu posso, né, considerar Netuno, ela está de um lugar que olha não só com muita criatividade, que ela olha a vida e deseja com, sabe, com generosidade. Ela tem abertura, ela não tem preconceito aqui. É um lugar que se abre e que a única coisa, esse é o potencial dela, né? De ser generosa, de buscar ideais, de buscar um propósito, de algo que traga um sentido à vida, mesmo que seja a partir de uma miragem, de algo que eu ainda não tenho realizado, mas algo que toca o meu coração, toca a minha alma, de profunda sensibilidade, que me inspira, que me leva ao sonho e muitas vezes à idealização, né, dele, mas que a gente só tem que prestar muita atenção com julgamentos, né, e esse lugar onde a gente pode entrar em pequenos delírios
né, idealizações que nos impedem de enxergar uma realidade e olhar para essa miragem, né, para essa possibilidade de uma forma muito deficiente, né, muito míope, por sinal. E Marte também vai estar ali nos ajudando a lutar por esse sonho, é ele que dispara, que traz energia afirmativa de sim, eu dou sim para realizar tal sonho. Aqui ele está diretamente atuando por um sextil com o eclipse e a lua nova, promovendo, fortalecendo, encorajando, colocando aqui um chamado, um propósito, alguma coisa que nos toque para abrir essas fendas que todo o eclipse proporciona, de alguma forma. Juno está ali, ela que sempre caminha a dois, era na mitologia grega, ela vem falar sobre os casamentos, e aqui, de alguma forma, digamos que Juno, por mais que ela não esteja aspectada, eu gosto de acolhê-la, justamente porque a casa 7, nesse eclipse, ele está muito mobilizado e fala muito sobre os nossos combinados a dois, né? Bom, Plutão, que está ali fazendo um aspecto de trígono com Mercúrio, também vem trazendo essa aptidão de pesquisa, da gente olhar com profundidade, da gente sintonizar nossa mente de uma maneira aguçada, perspicaz, para mudar padrões de pensamento, ideias. Acontece que para que essas reformas, né, esse olhar que vai além, aconteça e se realize, Mercúrio aí já começa um movimento de sombra. Deixa eu pegar minha colinha aqui. A partir do dia 27 de abril, 3 dias antes do eclipse, Mercúrio começa o seu caminho de sombra, ou seja, é como se ele estivesse caminhando sobre um trajeto que logo ele vai retrogradar para depois seguir. Ele está exatamente até o dia 11/5, que é quando ele entra em retrogradação, caminhando sobre algo que ainda vai ser revisto. Isso não é um lugar de desânimo, é um lugar de movimentação, porque ainda ele está no movimento direto, mas que deixa aqui uma dica para cada um de nós, de que os assuntos, as pequenas pendências, aqueles lugares que muitas vezes nos coloca em silêncio, eu não vou mexer nisso não, tá? O time que está ganhando não se mexe, né? Mas ninguém está vendo as condições das coisas que estão, né? Como estão se mobilizando. Pois bem, é aqui, com esse Mercúrio, que a gente vai, de repente, poder pesquisar e olhar se realmente está tudo funcionando, se tem alguma coisa que talvez possa mudar. No caso, por exemplo, Casa 7 também fala dos nossos clientes. Você que trabalha com clientes, diretamente com o público, seria ótimo para você fazer uma pesquisa de mercado sobre o teu negócio, se você de fato está entregando o que o teu cliente deseja. Isso seria maravilhoso. Para quê? Para quando ele entrar em retrogradação, você poder revisitar e fazer todas as modificações necessárias e que isso vai gerar mudanças impactantes para o teu produto, o teu serviço lá na frente. Por exemplo, né? Da mesma forma, se você tem um relacionamento, se você tem uma sociedade, é o momento de você fazer alguns ajustes e falar, ok, o que não está muito balanceado, onde é que a gente se vê em desvantagem, onde cada um não está enxergando a necessidade do outro. Enquanto o Mercúrio estiver nesse caminho de sombra, é possível coletar essas informações, para logo depois a gente colocar a prática da melhoria, né, dessas condições revistas, para depois lançar isso à frente, né? O que é muito importante é que Mercúrio e Plutão, eles trazem aqui uma abertura de consciência, né? Trazendo esse mental, esse conhecimento, essa informação, essa qualidade de diálogos, de poder enxergar determinados aspectos
que, de certa forma, estão impedindo de que algo novo aconteça, sabe? É como se fossem as pedrinhas no caminho, e que a gente pudesse pontuar a partir daqui, né? Outro aspecto que pede, aqui sim, muito compromisso para cada um de nós, é Saturno, numa quadratura T, né, que hoje está ali em Aquário e que, de alguma forma, fala, ok, então nós temos que nos ver no coletivo, nesse planejamento. O que, que você quer para o futuro? Quais são as estruturas que estão ali prestes? Ou como a gente pode fazer isso? Isso vai exigir um compromisso profundo de cada um de nós. E a rota de saída está em Leão, ou seja, qual é o lugar que eu estou, qual é o lugar que eu ocupo neste coletivo, nessa teia que de alguma forma impacta a Terra, a sociedade e todos que estão à minha volta, mesmo que seja de uma forma mais íntima, mas onde, né? É quase como volta para você mesma a pergunta, né? E faz essas reflexões. Qual a parte que me cabe para fazer e participar dessa grande mudança, dessa participação, e que ela, sim, pode ser de um lugar místico, de um lugar generoso, de um lugar abundante, de um lugar original, criativo, e que nem sempre a gente precisa viver o pior, mas se as mudanças não acontecerem, certamente. Os imprevistos tendem a acontecer, as situações que estavam ali numa normativa tendem a se romper, sobretudo quando a gente fala de comida, de sementes, de fertilizantes, de como a humanidade se nutre, e todas as condições sociais que a gente vem vivendo, será que se a gente não mudar o formato de como a gente vive e se alimenta da terra, será que vamos ter comida para todos? Né? São perguntas, né? Não é um lugar de preditivo, mas são perguntas que esse eclipse está trazendo como uma oportunidade da gente olhar não só que a minha atitude impacta no coletivo e que isso mobilizado, né, em uma escala maior, vai ter um impacto muito generoso e muito brilhante para a Terra, né, como um todo. Honrando aqui, claro, Gaia. Então, uma das outras coisas que eu gostaria de trazer é que esse escorpião que está no ascendente, ele vem para enfatizar a necessidade de transformação, de mudança, e, sobretudo, ele reitera aquilo que eu falei da quadratura do trígono com Mercúrio, e ele estando em Capricórnio, ele vai dando a deixa, porque em 2023 ele dá tchauzinho para Capricórnio, depois ele vai ter uma retrogradação, ele retorna para Capricórnio. Então, digamos que a gente está agora entrando num momento um pouco crítico das estruturas deixando de existir da forma conhecida, né? As mudanças que não foram feitas aqui, elas tendem a se ruir. É como se a gente fosse fazer a demolição de uma casa e ficassem ainda algumas paredes, algumas estruturas, alguns pilares, e que esse período de 2023, 2022 é a deixa para que realmente aquilo deixe de existir. Então, é importante que você tenha esse spoiler para perceber ainda onde você tem Capricórnio, onde Plutão está aí desde 2008, não é de hoje. Então, assim, pedindo para essa mobilização, acontece que ele vem de um caminho muito lento, silencioso, isso é sabido. Então, e geralmente, Plutão, ele tem um impacto grande quando ele ou fica muito silencioso, espere porque ele está tramando, ou no final, né? Assim, isso me remete muito ao mito de Perséfone, sabe? De Deméter, e eu tenho esse mito publicado lá no Instagram, na página de mitos, vai lá e leia. Mas é no final, né, quando Zeus finalmente pede para Mercúrio, e concede, né, que Mercúrio vá negociar
em nome de Deméter, o retorno da sua filha, que até então era Coreia e depois se torna Perséfone, essa negociação, o acordo final acontece bem quando ela vai embora. Assim. Então, é como se ele desse, sabe, algo para que ela coma, no caso, sementes de romã, e o contrato fique estabelecido, né, de que ela tem que retornar. Então, existe algo que talvez tenha que mudar, se transformar, sair desse lugar tão conhecido e estruturado, tão certo. É como se alguns lugares onde a gente se apoia já não servissem mais certas estruturas, formatos, sistemas, tudo que fala muito de Capricórnio, né? Desse lugar muito patriarcal e que, de alguma forma, esse Plutão está dizendo, olha, gente, está na hora da gente sair desse sistema e desse formato patriarcal que não é ecológico e que não é, né, sustentável para a vida na Terra. É evidente que o modelo capitalista patriarcal, de fato, não funciona para o que a gente tem na Terra, né, como necessidades e como possibilidades, porque tudo aqui já temos, né? Então, talvez quando ele entre em aquário, as necessidades do coletivo venham à luz. Mas eu vou parar de falar disso, porque tem muito chão ainda, e eu já entro aqui em devaneios. Tá bem, minha gente? Então, ó, me conta depois como é que você sentiu ou vem sentindo o eclipse, lembrando que se caso você tiver alguma dúvida, só me escrever. Se eu demorar um pouquinho, não se preocupe, eu vou chegar até aí, vou responder e a gente fala um pouquinho mais, tá bem? Um beijo enorme, até mais.